Em uma pequena cidade do estado do Maranhão, que fica aproximadamente a 375 quilômetros da capital do estado, encontra-se São João do Soter, cidade aconchegante e de povo acolhedor. Em seu interior, encontra-se um tesouro ainda não lapidado, pouco divulgado, apesar da sua relevância histórica. As gravuras rupestres que são encontradas no sítio arqueológico Lajeiro do Escrivão, no cenário onde a natureza revela a história ainda não explorada. Estamos hoje no Povoado Redondo, zona rural de São João do Soter, visitando o Sítio dos Lajeiros, um local histórico onde resguarda aqui um pouco da história de São João do Soter. Nós temos aqui algumas gravuras, diferentes formas aqui que se assemelham a imagens de pessoas, figuras, muitos registros históricos. Nós não sabemos precisar o quanto tem esses registros aqui nessa laje. É um local ainda pouco visitado, podemos dizer que anônimo. Acredito que poucos pesquisadores tiveram acesso, a esse local, mas alguns professores da rede pública municipal têm feito pesquisa aqui no sentido de trazer alunos para falar um pouco sobre essas linguagens, que é muito importante, para a história do município e do Brasil. E o Sítio dos Lajeiros, ele também se torna um local de visitação, um local turístico, um local bem apropriado para pesquisa, estudos. Eu acredito que aqui tem muito ainda a se descobrir. Com certeza deveria entrar na rota do turismo de São João do Soter. Então você que é pesquisador, estudioso, venha conhecer o Sítio dos Lajeiros. As gravuras, as figuras rupestres, elas são importantes porque elas representam a marca da passagem de um grupo de pessoas, de nossos ancestrais, naquele lugar, naquele território. Então, elas têm uma grande importância porque elas nos dão pista da existência humana em tempos bem distantes do nosso, do seu modo de vida, da maneira como eles viviam, se organizavam, se alimentavam, acreditavam. Então, tudo isso a gente tem essas pistas através das pinturas rupestres, as gravuras deixadas pelos nossos ancestrais nas paredes das cavernas, nos tetos das cavernas. Então, eles são um documentário de profunda importância para o nosso conhecimento, para nos trazer pistas do modo de vida dos primeiros seres humanos que habitaram o nosso território. Como foi que você conheceu o Sítio dos Lajeiros, já que você não é sotense? Eu trabalho aqui, no município, eu não sou sotense, faz quase 10 anos. E eu conheci aqui, por acaso, o Neto, a figura do Neto. E aí surgiu a oportunidade, eu disse, pai, eu quero conhecer. Falou aqui, falou ali, e tal. Isso me instigou, eu fiquei instigado a conhecer. E comprovar, eu queria comprovar se realmente existia, se não era uma história de trancoso, que sempre ouvi falar que é isso, que é tal. Em 2000, quando eu comecei a trabalhar em São João do Soter, nós fizemos, foi um período que a gente reuniu os professores, a comunidade já tinha esse conhecimento da existência desses
dessas pinturas, dessas gravuras. E nós, professores, reunimos um grupo de alunos, era um grupo pequeno, e fomos. Mas a gente teve muita dificuldade pelo acesso, né, porque não era um lugar bem conhecido, explorado ainda. E isso em 2000. Em 2010 foi um grupo de estudiosos, arqueólogos, para fazer um estudo sobre esses escritos, né, essas pinturas rupestres. Professor, você considera que seja relevante os alunos de São João do Soter, de forma geral, conhecerem aqui o sítio dos Lageiros? E por quê? É importante, né? No processo pedagógico, a gente traz as crianças para cá para ter uma aula diferente, né? Uma aula ao ar livre. E aqui, né, como vocês podem ver, é interessantíssimo, né? Você ter essas inscrições, né, essas gravuras, né, num ambiente como esse é extremamente importante e relevante, né? Porque os alunos aprendem história, aprendem geografia, aprendem o português, né, a linguística em si, e aprendem a se conhecer. Olha só, tem esse patrimônio todo aqui no município, e os alunos conhecendo, né, essa parte, conhecem a sua história, né? Eu acho extremamente relevante e importante, né, você trazer esses alunos para cá. Quanto professor, sim. E de que forma isso pode contribuir com o conhecimento dos educandos, de forma geral? De forma positiva, né? Às vezes você está tão amarrado dentro, né, da sala de aula, e aí essa coisa de interdisciplinaridade, você traz o professor de História, Geografia, você integra o conhecimento, você faz a integração dos conhecimentos aqui. Isso é muito importante. Não deixa o aluno só amarrado a uma disciplina, você trabalha várias disciplinas em conjunto, né, com os colegas professores de outras áreas. Esse lugar, ele é muito representativo. A minha área de formação é em letras e eu me especializei em linguística. Trazer os alunos para cá e repassar, né, o que está aqui nessa representatividade, né? Você tem aqui vários traços históricos, né, deixados pelos antigos moradores que aqui estão. Aqui você tem a presença humana registrada, né, ó, a imensidão disso aqui. Isso aqui tem muita informação, né? Linguisticamente, você tem aqui traços humanos representados através das linguagens, né? Do que eu sei que antigamente, né, os povos faziam essas figuras para capturar os seus espíritos, né, ou os espíritos dos animais que eles iam caçar, né? Então, há todo um respeito, né, à diversidade no meio ambiente aqui. A gente trouxe os alunos e mostramos, né, para ele, não sei se dá para ver aí, mas aqui tem figuras, né, humanas e sinais, né? Não sei dizer que sinais, né, a representatividade disso, mas aqui tem toda uma linguagem, né? A gente pode até se perguntar o que eles queriam dizer. O olhar do antropólogo, do arqueólogo é super importante, né, para isso, para esse momento. Quando eu trago os alunos, os meus alunos aqui, é realmente, né, para entreter e aprender, né, em um ambiente diferente, né, fora das grades da sala de aula. Muitos arranhões nas pedras, né? Porque a gente vê, né? É uma área que é isolada, mas que não há de fato uma proteção, né? Os organismos protetores políticos ainda não se manifestaram. Aqui qualquer pessoa pode vir
pedir permissão e entrar, mas não há assim uma organização nesse sentido, né? Você vê que tem determinadas áreas que você não consegue identificar o que é realmente, né, as gravuras e o que é o vandalismo, né? A gente precisa ainda fazer um trabalho de conscientização da população, de alunos. As escolas precisam se empenhar mais, precisa existir uma força-tarefa, município, estado, união, no sentido da conservação, da adequação para a visitação, para que o público tenha mais acesso. A gente sabe que com o tempo isso vai se deteriorando, por quê? Por conta das questões climáticas, naturais e também por conta da visitação não organizada, não ordenada, não pensada, não elaborada. A gente vai perdendo um pouco disso. Por quê? Porque em 2000, quando a gente foi, já existia em cima das pinturas rupestres algumas marcas feitas depois. Com certeza nessa visitação não ordenada, não orientada. E a gente precisa disso. Precisa que seja um lugar explorado para a visitação, trabalhado no sentido da conservação. Para isso precisamos de técnicos, precisamos de pesquisadores, de arqueólogos e que se também adeque o ambiente à visitação, para que isso possa até gerar uma certa renda para o município, porque nós vamos ter visitas, vai ser um ponto turístico. E preparar a população para estar preparado para receber um público que seja sotense, um público que não seja sotense, que venha de fora para ver, para pesquisar, para estudar, escolas, universidades. Então nós precisamos estar com essa força-tarefa de município, estado, universidade, para que lá realmente o sítio seja um ponto de visitação e também uma forma da gente preservar o patrimônio histórico e cultural do povo. Porque ali está impresso o modo de vida, está impresso as crenças, os seres míticos e precisamos também saber o que é esse ponto, o lajeiro do escrivão, o que está escrito ali, quais são as informações que ele repassam para a gente. E isso só pode ser feito do ponto de vista de um especialista, de um arqueólogo, dos pesquisadores, porque são eles que vão tentar decifrar aquela escrita, aquelas gravuras. Em 2010, aqui o município de São João do Soter recebeu a visita do antropólogo Deusdedit Leite Filho. Ele trouxe uma equipe de pesquisadores para conhecer o local e ele ficou encantado com a riqueza do que nós tínhamos aqui em relação a esses registros. Ele fez uma pesquisa em parceria com a Universidade Federal do Maranhão e o Museu do Pará e realizou essas pesquisas que foram retomadas em 2017, mas depois houve uma paralisação em relação ao estudo do que realmente significava essas inscrições. É de suma importância e é até um privilégio o município ter um ponto desse, ter um sítio. É um patrimônio que deve ser conservado.